Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e hoje vamos fazer um resumo teórico de trigonometria do 12º ano. Então agora vamos começar por deduzir mais fórmulas trigonométricas, porque elas são sempre úteis para fazer cálculos um pouco mais avançados. E vamos começar precisamente pela situação de o produto escalar de dois vetores que se encontram em cima da circunferência trigonométrica, ou seja, tem a origem precisamente na origem e o lado da extremidade está em dois pontos distintos da circunferência trigonométrica. E sabemos que o produto escalar entre estes dois vetores será A escalar B vai ser igual a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno do ângulo formado por estes dois vetores que nós já designamos que era alfa menos beta. Mas as normas dos vetores A e B são 1 porque vão desde o centro da circunferência trigonométrica até portanto, à circunferência. Portanto, fica apenas cosseno de alfa menos beta. E isto é o produto escalar destes dois vetores A e B. Por um lado. Por outro lado, o vetor A tem coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa. Portanto, A, coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa. E o vetor B tem coordenadas cosseno de beta, seno de beta. Então, nesse caso, também posso fazer exatamente o mesmo cálculo do produto escalar, não utilizando a definição, mas utilizando as coordenadas dos vetores. Então, nesse caso, fica que A escalar B vai ser a coordenada x do A vezes a coordenada x do B, cosseno de alfa, cosseno de beta, mais coordenada y do vetor A vezes a coordenada y do vetor B, seno de alfa, seno de beta. Muito bom, então tenho aqui duas expressões que me dão o produto escalar destes dois vetores. Mas o produto escalar é único no sentido em que, calculado desta forma ou calculado desta, tem que dar exatamente o mesmo valor, porque só há um produto escalar para dois vetores distintos. Então, nesse caso, sai automaticamente que esta expressão de cosseno de alfa menos beta tem necessariamente de ser igual a esta expressão, cosseno de alfa, cosseno de beta, mais seno de alfa, seno de beta. Certo? Ficamos aqui já com a primeira fórmula. Cosseno de alfa menos beta vai ser igual a cosseno de alfa, cosseno de beta, mais seno de alfa vezes seno de beta. Pronto. Esta é a nossa primeira fórmula. É uma fórmula de diferença, da diferença entre dois ângulos. O cosseno da diferença entre dois ângulos. Em seguida, vamos calcular a fórmula para a soma, ou seja, o cosseno da soma de dois ângulos. E para esse efeito vamos recorrer à seguinte estratégia. Vamos utilizar esta fórmula e vamos modificar, em vez de ter um ângulo alfa e um ângulo beta, vamos ter um ângulo alfa e um ângulo menos beta. Nesse caso, eu vou calcular o cosseno da diferença entre alfa e menos beta. Na prática, isto acaba por ser, basicamente, alfa mais beta. Mas vamos já deixar assim só para ilustrar a situação. Como é que fica? Então, para alfa fica só cosseno de alfa e agora, em vez de ser cosseno de beta, fica cosseno de menos beta, que é o segundo ângulo. Ok? Cosseno de menos beta. Mais seno de alfa, portanto aqui não vai mudar nada, seno de alfa, e em vez de ser seno de beta, pela mesma ordem de ideias, vai ser seno de menos beta. Muito bom, vamos fazer aqui simplificações. O seno de beta é exatamente a mesma coisa que o seno de beta, portanto vamos tirar daqui este sinal de menos. Fica cosseno de alfa vezes cosseno de beta. E agora este seno de menos beta vai passar, portanto, seno de menos x é igual a menos seno de x, não é? Portanto, basicamente este seno é como se passasse aqui para trás, mas vamos já passar aqui para trás e vamos substituir este sinal de mais por um sinal de menos. Fica menos seno de alfa vezes seno de beta. E agora este alfa menos menos beta é a mesma coisa que ter cosseno de alfa mais beta na prática, não é? Portanto, cá está. Com um pequeno truque, a partir da fórmula da diferença entre dois ângulos, vamos buscar uma fórmula para o cosseno da soma entre dois ângulos. Então agora, uma vez que já temos estas fórmulas para o cosseno, vamos buscar também para o seno. Como é que nós vamos fazer isso? Bom,
Uma possibilidade seria a seguinte: nós já sabemos que o seno de um determinado ângulo pode ser expresso como sendo, por exemplo, o cosseno de π sobre 2 menos esse mesmo ângulo, seja qual for o ângulo. Nesse sentido, se eu quiser, por exemplo, o seno de α mais beta, posso fazer exatamente isto, ou seja, vou transformar este seno em cosseno de π sobre 2 menos este ângulo. Portanto, a soma de dois ângulos ainda é um ângulo. Portanto, é π sobre 2 menos ângulo, π sobre 2 menos este ângulo todo. Alfa mais beta. Okay? Fazer aqui a distributiva, ficamos com cosseno de π sobre 2 menos alfa menos beta. Agora, temos aqui um problema, é que isto é uma diferença com 3 termos. E nós aqui só temos 2. Então, vamos fazer o seguinte, vamos associar estes dois por motivos de conveniência, que já vamos ver a seguir, e aplicar a fórmula, ou seja, qual fórmula? O cosseno da diferença entre dois ângulos. Quais são os ângulos envolvidos? O ângulo π sobre 2 menos alfa e o ângulo beta. Portanto, vamos utilizar esta fórmula para desenvolver. Ficamos com, em vez de cosseno de alfa, ficamos com cosseno de π sobre 2 menos alfa, cosseno de beta, mais em vez de seno de alfa, seno de π sobre 2 menos alfa, e depois seno de beta. Ok. E agora é que nós vamos verificar que realmente deu jeito de fazer esta associação, porque agora π sobre 2 menos alfa, ou cosseno de π sobre 2 menos alfa, é seno de alfa. Então vamos substituir. Fica seno de alfa, cosseno de beta, fica muito mais simples, mais, e agora o seno, por outro lado, também é verdade que o cosseno de x pode ser expresso como seno de π sobre 2 menos x. Portanto, estas são as fórmulas que nós já fomos ver no ano passado. Portanto, vamos fazer aqui a mesma coisa. Ficamos com cosseno de alfa e seno de beta. Já está. Isto é o quê? Isto é o seno de alfa mais beta. E cá temos então aqui uma fórmula para o seno da soma de dois ângulos. Se quisermos agora uma fórmula para a diferença entre dois ângulos, então vamos fazer basicamente o mesmo artifício que fomos fazer há bocado. Passamos para seno de alfa mais menos beta, né? Eu tenho um ângulo alfa e um ângulo menos beta, mas continuo a ter uma soma e, portanto, posso usar esta fórmula. Ficamos com seno de alfa cosseno de menos beta mais cosseno de alfa seno de menos beta. Okay? Simplificando então, seno de alfa mais menos beta é a mesma coisa que seno de alfa menos beta. E isto vai ser seno de alfa cosseno de menos beta é a mesma coisa que cosseno de beta. Portanto, aqui não muda nada. Agora, seno de menos beta passa para menos seno de beta. Portanto, e esse menos que vai ficar aqui atrás do seno, vou já passar e vai influenciar este sinal de mais. Passa a menos cosseno de alfa seno de beta. Ok? E já temos então a nossa fórmula. É costume também fazer aqui uma pequena operação de estética para melhorar aqui um bocadinho o aspecto destas fórmulas. No sentido em que este cosseno e este seno aqui costuma-se trocar para ficar seno-cosseno e depois seno-cosseno novamente. E aqui exatamente a mesma coisa. Portanto, podemos apresentar assim, não há problema nenhum. Portanto, fica alfa-beta, ou então seno-cosseno, seno-cosseno novamente. Ficamos com a alternativa seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa cosseno de beta mais seno de beta cosseno de alfa. Portanto, cá está a alternativa. A alternativa para aqui é só trocar mesmo também esta ordem. Ficamos com seno de alfa menos beta, fica seno de alfa cosseno de beta menos seno de beta vezes o cosseno de alfa. Portanto, cá estão aqui alternativas. Qualquer uma delas é exatamente a mesma coisa. Ora bem, então o que é que nos falta? Falta-nos ir buscar as fórmulas de duplicação. Ou seja, se eu quiser saber qual é o seno não de um determinado ângulo, mas do dobro desse ângulo, ou, por exemplo, para o cosseno do dobro de um determinado ângulo. Portanto, uma fórmula que me dê estes valores diretamente. Então vamos fazer o seguinte, tendo em consideração que o dobro do ângulo é o ângulo mais o próprio ângulo, vamos a partir, por exemplo, aqui para o seno do alfa mais beta, vamos fazer
seno de, em vez de ser alfa mais beta, vamos fazer apenas alfa mais alfa. Né? Então, por consequência, sempre que aqui me vai aparecer beta, eu vou trocar nesta fórmula para alfa. Fica seno de alfa, como já estaríamos à espera. Depois, o cosseno de beta passa para cosseno de alfa, mais seno de beta passa a seno de alfa, e cosseno de alfa mantém-se. O que é que nós temos aqui? Temos seno de alfa, cosseno de alfa, mais seno de alfa, cosseno de alfa. Portanto, temos o seno de alfa vezes cosseno de alfa duas vezes. Isto fica 2 seno de alfa, cosseno de alfa. Isto é o seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa. Portanto, já temos aqui a nossa fórmula de duplicação para o seno. Vamos ver agora para o cosseno. Passamos o cosseno de 2 alfa para a forma cosseno de alfa mais alfa. E agora vamos aplicar esta fórmula da soma de dois ângulos. Ficamos com cosseno de alfa, cosseno de, passa a ser alfa novamente, cosseno de alfa menos seno de alfa e seno de alfa novamente. Seno de alfa, seno de alfa. Ou seja, cosseno de alfa vezes cosseno de alfa vai dar cosseno ao quadrado de alfa menos seno de alfa vezes seno de alfa, seno ao quadrado de alfa. E cá está a fórmula de duplicação para o cosseno. E está. E pronto, fica então aqui um quadro de resumo com as fórmulas que nós acabamos de deduzir. Atenção que estas fórmulas são válidas para ângulos de qualquer quadrante. Portanto, eu estava a fazer no início para ângulos do primeiro quadrante, mas não tem necessariamente de ser. E a diferença entre os ângulos, logo no exemplo inicial, quando a gente foi deduzir a fórmula, que sendo de alfa menos beta, não tem também necessariamente que ser um ângulo agudo, pode ser qualquer tipo de ângulo. Agora, o mais importante é, para que é que servem estas fórmulas? Estas fórmulas têm várias aplicações, nomeadamente para resolver equações trigonométricas um pouco mais complexas, ou então para calcular limites e derivadas de funções trigonométricas. Nós vamos buscar daqui a pouco as derivadas a partir da definição para as funções seno de x, cosseno de x e tangente de x, mas antes de o fazermos temos que ir ainda buscar uma outra coisa que é importante, que é deduzir ou ir buscar o limite quando x tende para zero de seno de x sobre x. Então, para efeitos desta demonstração, vamos começar com esta construção geométrica, que basicamente é a nossa circunferência trigonométrica adicionada do eixo das tangentes e um segmento que vai desde a origem até precisamente ao eixo das tangentes e que passa aqui por este ponto P que está na circunferência trigonométrica. Vamos buscar, para efeitos da nossa demonstração, três áreas de regiões que são importantes, que é, primeiro de tudo, a área do triângulo OPQ, que eu vou designar agora por A1, que é aquela região a verde, é a área do triângulo OPQ, que é, como todas as áreas de triângulos, base vezes a altura sobre 2. Qual é a altura daquele triângulo? Bom, a altura daquele triângulo, visto que vai até P, desde o eixo do X até P, e então vai ser a cota do ponto P, que é o seno de X. Então, a altura é seno de X, vezes, quanto é que é a base? A base é 1, vai de O até Q, 1 sobre 2. E, portanto, isto vai dar apenas seno de X sobre 2. Muito bom. Mas então agora considerar a área A2, a rosa, que é aquele setor circular, a área do setor circular, cuja forma nunca ninguém se lembra, que é alfa, se o alfa vier expresso em radianos, portanto se for para graus tem uma forma ligeiramente diferente, vezes o raio ao quadrado sobre 2, em geral. Como é que fica aqui nesta situação em particular? Então o nosso alfa é aquele ângulo ao centro, a amplitude daquele ângulo ao centro vai estar aqui expresso como x, vezes, quanto é que é o raio? Bom, o raio é 1. O raio é 1, fica 1 ao quadrado, fica 1, desaparece totalmente. Portanto, é vezes 1 sobre 2, fica só x sobre 2, não é? E, finalmente, vamos buscar a área, a região A3, que é a área do triângulo azul, que vai até ao eixo das tangentes. Portanto, ou seja, a área do triângulo OSQ. E vai ser, então, qual é a altura deste triângulo? Bom, a altura deste triângulo, a altura do outro triângulo era seno de x e agora vai ser tangente de x porque aquela altura vai de Q até S, que é exatamente a tangente. Tangente de x vezes base, mais uma vez, a nossa base vai de O até Q, portanto é 1, a dividir por 2. Isto fica só tangente de x sobre 2. Porquê é que nós vamos fazer isto? Nós vamos fazer isto porque agora, atenção a uma coisa importante, vamos considerar para já que o nosso ângulo x é do primeiro quadrante e, portanto, está algures entre 0 e π sobre 2. Portanto, isto não é necessário que aconteça, mas
vamos começar por raciocinar por aqui e depois vamos ver para ângulos negativos como é que poderia ficar. O que é que nós estamos a verificar? Vamos verificar claramente que A1 é menor do que A2, que é a área do setor circular, que é menor do que A3, que é a maior daquelas figuras, que é o triângulo que vai até ao eixo das tangentes. Né? Substituindo estas áreas pelas expressões que nós fomos buscar, ficamos com seno de x sobre 2 é menor do que x sobre 2, que por sua vez é menor do que tangente de x sobre 2. Então agora vamos trabalhar um bocadinho esta dupla desigualdade e vamos trabalhar estas expressões de modo a obtermos daqui coisas que realmente nos interessem. Primeiro, esta primeira desigualdade, o seno de x, vamos trabalhar com as desigualdades separadamente, x sobre 2. Vou cortar o 2 de um lado e do outro, fico apenas com seno de x é menor do que x. Então agora, no sentido de caminhar para seno de x sobre x, eu tenho de alguma forma de obter essa expressão. Então, vamos dividir por x aqui e dividir aqui por x também. Uma vez que nós estamos a partir do princípio que x é um ângulo positivo, está entre 0 e π sobre 2, não há problema nesta desigualdade. Porque se este x fosse negativo, eu tinha que trocar a desigualdade. Mas como x é necessariamente positivo, não há problema. Vou poder manter esta desigualdade. E agora, x sobre x simplifica para 1. Ficamos com seno de x sobre x vai ser menor do que 1. Fantástico. Vamos trabalhar com a segunda parte. X sobre 2 é menor do que tangente de x sobre 2. Mais uma vez, estes dois não estão aqui a fazer nada e eu posso cortá-los, fico com x menor que tangente x. Mas também não me interessa a tangente x. Vou transformar a tangente x em seno de x sobre cosseno de x. E agora, outra coisa que também não me interessa para aqui é o cosseno. Então vou fazer o seguinte, vou multiplicar deste lado e deste por cosseno de x. E mais uma vez, por causa da desigualdade, uma vez que nós sabemos que para ângulos entre 0 e π sobre 2, ou seja, ângulos positivos, o cosseno de x também é sempre positivo, não há problema de ter de trocar eventualmente a desigualdade. Ficamos com x vezes cosseno de x menor que seno de x sobre cosseno de x vezes cosseno de x. É claro que este cosseno aqui corta com este, ficamos só com x cosseno de x é menor do que seno de x. Ok, vamos fazer outra vez esta artimanha. Vamos dividir por x no primeiro e no segundo, e como o x é necessariamente positivo, também não há problema com a desigualdade. Corta, corta, e ficamos com cosseno de x é menor do que seno de x sobre x. Okay? Agora vamos combinar esta expressão que nós obtivemos daqui e esta outra expressão que nós obtivemos daqui, vamos combinar numa só. Por um lado, tenho que... Aliás, se calhar vamos começar daqui. Cosseno de x é menor do que seno de x sobre x. Então, colocar cosseno de x aqui é menor do que seno de x sobre x. E por outro lado, seno de x sobre x é menor do que 1. Então, uma vez que já está aqui o seno de x sobre x, vou só colocar aqui menor do que 1. Ok, estamos quase a terminar a nossa demonstração. Falta verificar o seguinte. Primeiro de tudo, uma vez que o nosso ângulo está entre 0 e π sobre 2, vamos fazer o limite quando x tende para 0, mas vamos só fazer pela parte dos positivos. Vamos só fazer o limite à direita, limite, quando x tende para 0, à direita, de cosseno de x. Quanto é que isto vale? Isto vale cosseno de 0 mais, mas cosseno de 0 mais ou cosseno de 0 menos acaba por ser 1. Vou fazer a mesma coisa aqui para esta outra função. Limite, quando x tende para 0, à direita, de 1, mais uma vez, sendo à esquerda, seja à direita, o limite da constante é a própria constante. Portanto, este limite aqui, quando x tende para 0 mais, dá 1 e este aqui também dá 1. Então agora, pelo mais um teorema das funções enquadradas, o que nós podemos afirmar é que o limite, quando x tende para 0 à direita, de seno de x sobre x, tem necessariamente de ser 1. Porquê? Porque seno de x sobre x é uma função que está enquadrada entre a função cosseno de x e a função 1. Nas proximidades do 0 à direita, esta função tende para 1, esta função tende para 1, então esta também tem que tender para 1 porque está entre os dois valores. Ora, muito bem, então o que é que nos falta para nós completarmos a demonstração deste limite? Falta demonstrar que o limite, quando x tende para 0, por valores à esquerda de seno de x sobre x, também é 1. Se o limite à esquerda e o limite à direita coincidirem, então é esse o limite da função naquele ponto. Então, como é que nós vamos fazer isso? Limite, quando x tende para 0 por valores à esquerda,
seno de x sobre x. É o seguinte, nós poderíamos fazer exatamente o mesmo raciocínio geométrico que estávamos a fazer há bocado, mas agora para ângulos do quarto quadrante que vão ficar cada vez mais pequenos até tenderem para zero, mas agora por valores negativos, ok? Isso funciona. Dava imenso trabalho e eu gostaria que este vídeo ficasse com menos de 6 horas, preferencialmente, então não vamos fazer por esse motivo. Mas existe aqui uma outra forma de contornar esta situação. Vamos fazer aqui, ok, um bocadinho de batata, mas pronto, mas não é assim uma batata muito grave. Vamos fazer o seguinte, para calcular este limite e tendo em consideração que já provamos que este limite aqui à direita é verdadeiro, o que nós vamos fazer é fazer aqui uma pequena mudança de variável. Nós ainda não sabemos se isto é 1 ou se não é. Vamos verificar se é. Fazer uma pequena mudança de variável y igual a menos x. Okay? Se ou quando x tende para 0 por valores à esquerda, então y tende para 0, mas por causa deste menos aqui, tende para 0 por valores à direita. Né? Então fica, depois da mudança de variável efetuada, ficamos com limite, quando y tende para 0 à direita, de seno de, e agora este x, portanto, se o y é igual a menos x, então x é igual a menos y. Então, em vez de ter o x, passa a ter seno de menos y sobre menos y. Agora, tendo em consideração aquelas relações fantásticas da relação ao primeiro quadrante que nós vimos há pouco, então isto fica limite, quando y tende para 0 à direita, de menos seno de y sobre menos y. Fantástico, vamos quase lá. Este menos vai agora cortar com este menos. Aqui não podia fazer, porque são duas coisas totalmente distintas, mas agora pode ser os dois menos algébricos. Finalmente ficamos com limite quando y tende para 0 à direita de seno de y sobre y, que é exatamente o nosso limite. Ok, com uma variável diferente, mas pronto, mas com x ou com y isto funciona sempre, isto dá sempre 1. Neste aqui também dá 1. Portanto, eu provei que este limite, quando x tende para 0 à esquerda, por mudança de variável, também vai dar 1. E daqui concluímos então que simplesmente o limite, quando x tende para 0, indiscriminadamente da direita ou da esquerda, de seno de x sobre x é igual a 1. E agora sim, já podemos aplicar este limite e as relações trigonométricas que tivemos a aprender há pouco para agora podermos calcular pela definição de derivada a função derivada das funções seno, cosseno e tangente. Ok, o que é que eu quero dizer com derivada? Então vamos fazer aqui duas definições muito rápidas. Então, derivada de uma função num ponto é o declive da reta tangente à função naquele ponto do seu domínio. Depois vamos então definir a função derivada, que é aquilo que realmente nos interessa trabalhar muitas das vezes, que é o conjunto de todos os declives de todas as retas tangentes à função para os vários pontos do seu domínio em que realmente a função derivada faz sentido. Aqui neste exemplo podemos ver como é que isso funciona a nível, por exemplo, do gráfico da função seno. Portanto, temos aqui as várias retas tangentes e que num determinado ponto, por exemplo, x0, tem aqui um determinado declive da reta tangente e esse declive nós vamos chamar de derivada naquele ponto x0. Então como é que fica em termos de cálculos? Bom, no seu geral, a derivada de uma função num determinado ponto muito específico, x0, fica limite, quando h tende para 0, de f de x0 mais h, menos f de x0, tudo a dividir por h. Como é que fica no caso particular, por exemplo, da função seno? Então fica seno de linha de x0 é o limite, quando h tende para 0, de portanto, f de x0 mais h fica apenas seno de x0 mais h, menos seno de x0, tudo sobre h. Quanto é que dá este limite? Este limite dá, quando o h tende para 0, ficamos apenas com seno de x0, menos seno de x0, que dá 0. E quando o h tende para 0, este h transforma-se em 0 também. Portanto, isto é uma indeterminação 0 sobre 0, que é típico das derivadas. Pela definição. Então vamos começar a levantar esta indeterminação e para esse efeito nós estamos já a reparar que temos aqui o seno de uma soma. Então é precisamente por aí que vamos começar. Como é que isto fica? Fica seno de x0 mais h é seno de x0 cosseno de h mais seno de h vezes o cosseno de x0. Vamos substituir aqui e ver como é que fica. Ficamos com limite, quando h tende para 0, de seno de x0 vezes cosseno de h mais seno de h vezes cosseno
de x0 e ainda menos este seno de x0 que já lá estava, tudo a dividir por h. Muito bom. Ainda não levantamos indeterminação nenhuma porque isto é equivalente a isto e portanto isto aqui ainda é zero. Portanto ainda temos 0 sobre 0. O que é que nós vamos fazer agora? Temos aqui esta expressão que contém um seno de x0 e esta aqui também contém. Bom, vou aproveitar e vou colocar este seno de x0 em evidência. Fica. Limite. Quando h tende para 0 de seno de x0, daqui sobra o cosseno de h, menos, e daqui, isto é como se tivéssemos 1 vezes seno de x0, portanto fica cosseno de h menos 1, né? Mais, e o resto fica igual, seno de h vezes cosseno de x0, tudo a dividir por h. Muito bom. O que é que eu vou fazer agora? Vou separar esta fração pelo sinal de mais, fica seno de x0 cosseno de h menos 1 sobre h, mais a fração seno de h vezes cosseno de x0 também sobre h. Em particular, depois temos o limite desta coisa toda, mas o limite dessa coisa toda, daqui é uma soma, o limite da soma é igual à soma dos limites. Então vou já colocar um limite para cada uma das coisas, que é para isto não ocupar muito espaço. Fica limite, quando h tende para 0, de seno de x0 vezes cosseno de h menos 1 sobre h, mais limite, quando h tende para 0, de seno de h vezes cosseno de x0 sobre h. Muito bom. O que é que depende de h? O que é que depende de h é este cosseno de h, este seno de h, este h e este h. O que é que não depende de h? O que não depende de h é o seno de x0 e este cosseno de x0. Neste caso, vão se comportar como constantes. Isto simboliza uma constante qualquer. Isto é um seno de π sobre 3, ou de π sobre 4, ou sei lá, π sobre 2, seja lá onde for que a gente queira calcular a derivada. Portanto, isto é uma constante para todos os efeitos, porque não está a depender de h, só me interessa à medida que a variável h vai tender para 0. Tudo o resto comporta-se como uma constante. E aqui também é a mesma coisa para o cosseno de x0. Então, esta constante, o que é que nós fazemos aos limites, às constantes nos limites? Gostamos de passar para trás do limite, que é para não atrapalhar. E esta constante vamos fazer exatamente a mesma coisa. Ficamos com seno de x0 vezes o limite, quando h tende para 0, de cosseno de h menos 1 sobre h, mais, e agora esta constante cosseno de x0 passa aqui para trás, cosseno de x0 vezes o limite, quando h tende para 0, de seno de h sobre h. Muito bom. Será que já conseguimos levantar a nossa indeterminação? Vamos então ver. Isto é uma constante, isto é uma constante. Agora, dentro dos limites, quando h tende para 0, cosseno de h, fica cosseno de 0, que é 1. 1 menos 1 é 0, sobre 0. Isto aqui ainda é 0 sobre 0. Vamos ver a outra a seguir. Bom, a outra a seguir tecnicamente seria 0 sobre 0, mas nós já sabemos, cá está, do nosso limite notável, que agora podemos aplicar, isto vai ser igual a 1. Okay? Então vamos por ter apenas este cosseno de x0, eu vou já passar por aqui para trás. Está a somar, mas vai estar a somar aqui atrás. Fica cosseno de x0 mais tudo o resto, seno de x0, vezes o limite, quando h tende para 0, de cosseno de h menos 1, tudo sobre h. Ok, agora, para não ter que andar aqui sempre com estas constantes atrás, eu vou só calcular este limite aqui à parte com cálculo auxiliar e depois vou juntar ao cálculo principal. Então, com cálculo auxiliar, vamos só fazer o limite, quando h tende para 0, de cosseno de h menos 1 sobre h, nós já verificamos que ainda é uma indeterminação. Bom, como é que nós vamos fazer isto? Em geral, é boa ideia, quando nós temos cosseno de x menos 1 ou cosseno de qualquer coisa menos 1, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar isto tudo por cosseno de h mais 1, para fazer o caso notável, não é? Mas como multipliquei em cima, também tenho que multiplicar cá em baixo. Cosseno de h mais 1, também aqui para baixo. Lá em cima, ficamos com limite, quando h tende para 0, de cosseno ao quadrado de h menos 1 ao quadrado, continua a ser 1, sobre, e cá em baixo não muda, h, cosseno de h mais 1. O que é isto? Isto é uma coisa parecida com seno ao quadrado, mas não é exatamente. Bom, vamos lá manipular aqui as nossas álgebras. Isto fica menos, a parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de h. E agora que tenho seno ao quadrado de h, né, sobre h, vezes cosseno de h mais 1. Este sinal de menos, isto é o menos 1 a multiplicar por isto. Portanto, esta constante menos 1 vai passar aqui para trás do limite. Menos
limite, quando h tende para 0, de 1 menos cosseno ao quadrado de h é seno ao quadrado de h sobre h vezes cosseno de h mais 1. Estamos quase lá. Vamos agora separar as coisas que interessam. Interessa-me ter aqui outra vez um seno de h sobre h. Né? Aqui eu tenho duas vezes o seno de h e aqui em baixo tenho o h. Tudo o resto vai para uma outra fração à parte. Ficará. Vou fazer um bocadinho de peça porque eu já tenho aqui muito pouco espaço. Menos. Limite. Quando h tende para 0 de seno de h sobre h vezes o outro seno aqui deste lado, seno de h sobre, e este h fica aqui, este cosseno de h mais 1 vai para o outro lado, para a outra fração. Cosseno de h mais 1. É o limite desta coisa toda. E a gente já sabe que é o limite deste produto, é o produto dos limites. Portanto, estas propriedades dos limites são absolutamente fantásticas. Bom, vou só reservar aqui mais um bocadinho de espaço. Ficamos com menos limite, quando h tende para 0, de seno de h sobre h, seno de h sobre h, vezes o limite, quando h tende para 0 também, desta outra fração, seno de h sobre cosseno de h mais 1. Mais uma vez, nosso limite notável vai dar 1. Ficamos com menos 1 vezes o quê? Ok, vamos lá ver quanto é que é este limite. Quando h tende para 0, seno de h fica 0 sobre cosseno de 0 é 1, 1 mais 1 dá 2. Ok, agora já não dá 0 sobre 0, agora dá 0 sobre 2, o que é ótimo. Já não é indeterminado. Então, mas 0 sobre 2 é 0, isto fica igual a 0. Ok? Este limite todo, acabamos de verificar que é igual a 0. Então o nosso cálculo principal reduz-se a cosseno de x0 mais seno de x0, tudo vezes 0. É claro que isto aqui fica 0. E ficamos só com cosseno de x0. Mudando então a nossa variável de x0 para x, agora temos para um x qualquer do domínio da função seno, que é r, ficamos que a derivada do seno de x, que é o nosso cálculo inicial, vai ficar simplesmente cosseno de x. Que era o resultado que nós já conhecíamos, mas agora já temos aqui a prova de que isso realmente é verdadeiro. Então agora vamos ver para o cosseno. Cosseno linha de x0 vai ficar limite, quando h tende para 0, de cosseno de x0 mais h menos cosseno de x0 tudo sobre h. Quando h tende para 0, ficamos com cosseno, apenas cosseno de x0 menos este cosseno de x0 dá 0 sobre 0. Ok? Portanto, nada de novo. Vamos levantar esta indeterminação e temos mais uma vez aqui uma adição para fazer. Cosseno de x0 mais h vai ficar então cosseno de x0 vezes cosseno de h menos seno de x0 vezes seno de h. Vamos incorporar aqui no nosso limite. Fica o limite, quando h tende para 0, de cosseno de x0 cosseno de h menos seno de x0 seno de h menos este cosseno de x0 que já lá estava, cosseno de x0. Tudo a dividir por h. Mais uma vez nós estamos a verificar, tal como no cálculo anterior, porque agora vai ser um bocadinho repetitivo, temos aqui um termo que contém cosseno de x0 e outro aqui também. Vamos colocar o cosseno de x0 em evidência. Ficamos com o limite, quando h tende para 0, de cosseno de x0, há parênteses, daqui sobra o cosseno de h menos, e aqui é, mais uma vez, 1 vezes, fica só o 1. Agora, menos seno de x0 vezes seno de h, tudo sobre h. Vamos mais uma vez separar por este sinal de menos. Limite, quando h tende para 0, de cosseno de x0 vezes cosseno de h menos 1 sobre h menos limite, quando h tende para 0, de seno de x0 seno de h sobre h. Para não variar, isto aqui é uma constante, passa para trás do limite. Este é uma constante, passa para trás do limite. Ficamos com cosseno de x0 vezes o limite, quando h tende para 0, de cosseno de h menos 1 sobre h, menos seno de x0 vezes o limite, quando h tende para 0, de seno de h
sobre h. Ok. Vamos agora socorrer-nos dos cálculos que estivemos a fazer anteriormente. Daqui já tínhamos visto, isto é o nosso limite notável, dá 1. Fantástico. Este limite aqui, tecnicamente, não é um limite notável, mas nós já calculamos há pouco, não vamos calcular novamente, nós já sabemos agora que isto dá 0. Então vamos aproveitar esse resultado. Ficamos com cosseno de x0 vezes 0 menos seno de x0 vezes 1 e, portanto, isto aqui anula, isto aqui também não está aqui a fazer nada, fica apenas menos, cuidado com este sinal menos, seno de x0. Muito bom. Então, agora mudando então, a nossa variável, ficamos com então, a derivada do cosseno de x apenas, cosseno linha de x, fica apenas menos seno de x. Menos seno de x. E cá está então a expressão da derivada para o cosseno de x. E já só nos falta ver então para a tangente. A derivada da tangente de um ângulo x0 será então o limite, quando h tende para 0, de tangente de x0 mais h menos tangente de x0, tudo sobre h. Para não variar, quando h tende para 0, ficamos aqui apenas com tangente x0, menos esta tangente x0 vai dar 0, sobre, quando h tende para 0, aqui em baixo também fica 0. Ok, até agora nada de novo. Vamos levantar esta indeterminação e vamos fazer limite, quando h tende para 0, de... E, normalmente aqui nesta altura, para o seno ou para o cosseno, eu iria aplicar aqui a fórmula da adição de dois ângulos, ou para o seno ou então para o cosseno. O problema é que nós não temos essa fórmula para a tangente, ou seja, não é que não exista, mas nós não sabemos qual é essa fórmula. Então, vamos socorrer-nos de outras coisas, ou seja, vamos transformar esta tangente em seno sobre cosseno. Ficamos com seno de x0 mais h sobre cosseno de x0 mais h menos, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, seno de x0 sobre cosseno de x0 e tudo ainda sobre h. Muito bom. Tenho aqui uma diferença de duas frações, mas estas frações não têm o mesmo denominador, portanto seria conveniente ter exatamente o mesmo denominador. Portanto, aqui esta fração eu vou multiplicar tudo por cosseno de x0 e cosseno de x0, e esta vou multiplicar por cosseno de x0 mais h e cosseno de x0 mais h. Ficamos com o limite, quando h tende para 0, de seno de x0 mais h vezes cosseno de x0 sobre cosseno de x0, cosseno de x0 mais h, que é vai ser o nosso denominador comum, menos, e aqui multiplicamos por este denominador, fica lá em cima seno de x0 vezes cosseno de x0 mais h, sobre o mesmo denominador, cosseno de x0 vezes o cosseno de x0 mais h, e agora ainda tudo sobre h. É claro que este h é a mesma coisa que h sobre 1, ou seja, vamos fazer esta diferença, portanto, isto tudo fica para o numerador desta fração de cima, e este denominador depois vai operar com este numerador, portanto, ou seja, vamos ficar com este numerador multiplicar por 1, e em cima, em baixo, este denominador a multiplicar com este numerador. Fica. Ou seja, basicamente o que eu estou aqui a fazer é a sobre b sobre c sobre d, vou fazer estes dois, fica AD sobre BC. Portanto, é isto que eu estou a fazer. Limite, quando h tende para 0, de tudo isto que está em cima a multiplicar por 1, fica só esta parte de cima, e eu posso já fazer a diferença. Seno de x0 mais h vezes cosseno de x0 menos seno de x0 cosseno de x0 mais h, tudo a dividir por h vezes cosseno de x0 vezes o cosseno de x0 mais h, que é o nosso denominador comum. Portanto, eu saltei aqui um passo para que a nossa demonstração fique um pouco mais curta. Agora, para continuarmos a resolver este limite, portanto, a tentação seria fazer aqui, desenvolver este seno de x0 mais h, desenvolver o cosseno de x0 mais h em cima e aqui em baixo e ver se algumas coisas conseguem encostar com algumas coisas. Isso dá-nos iria bastante trabalho. Seria eventualmente produtivo, mas iria dar-nos bastante trabalho. Então vamos fazer o seguinte. Eu estou a verificar aqui o seguinte. Aqui isto é seno. Vamos substituir isto aqui por alfa, que é a mesma coisa que isto aqui, vamos substituir por alfa, e este x0 aqui vamos substituir por beta. Então o que é que eu tenho aqui em cima? Tenho
seno de alfa cosseno de beta menos seno de beta vezes cosseno de alfa. O que é isto aqui? Bom, isto aqui é a mesma coisa que o seno da diferença de dois ângulos, de alfa com beta. Vamos transformar. Portanto, isto aqui já de si é o desenvolvimento deste seno de alfa menos beta, sendo que o alfa é x0 mais h e o beta é x0. Fica como? Agora vamos passar para esta forma porque isso vai simplificar-nos a vida. Ficamos com limite quando h tende para 0 de seno de... O que é o nosso alfa? É o x0 mais h. x0 mais h. Menos beta, menos o beta é o x0. Tudo a dividir por h, cosseno de x0, cosseno de x0 mais h. Muito bom. Este x0 vai cortar com este. x0 menos x0 vai dar 0. Ficamos só apenas com seno de h. Agora, já sabemos onde é que isto nos vai levar. Seno de h e depois dividimos por este h vai dar o nosso limite notável. Vamos já começar aqui a construir no sentido de, rapidamente irmos nesse sentido. Limite, quando h tende para 0 de seno de h sobre h, tudo o resto que não faz parte do nosso limite notável vamos deixar para uma fração aqui à parte. Lá em cima não sobra nada, fica 1 sobre quê? Sobre cosseno de x0, vezes cosseno de x0 mais h. Ok? Isto aqui um bocadinho, vamos deixar aqui um aqui mais ao meio, ok? Muito bom. Então temos aqui o limite desta coisa toda, que já sabemos que é o limite, portanto é o produto dos limites. Vamos com limite, quando h tende para 0, de seno de h sobre h, vezes o limite, quando h tende para 0, de 1 sobre cosseno de x0, vezes o cosseno de x0 mais h. Vai dar quanto? Limite notável vai dar 1. Ficamos apenas com este. Ficamos apenas com limite, quando h tende para 0, de 1 sobre cosseno de x0 vezes cosseno de x0 mais h. Agora, quanto é que está? Vamos lá calcular este limite. Vamos fazer o h tende para 0. O único h que nós temos ainda é aqui, portanto, isto é o sinal de mais. 0 fica só. Aqui fica cosseno de x0, porque isto de qualquer forma é uma constante. E aqui, quando o h tende para 0, fica apenas também cosseno de x0. Então fica 1 sobre cosseno de x0 vezes cosseno de x0, que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x0. Então assim temos que a tangente linha de x0 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x0. Se recordam, existe aqui uma relação entre as tangentes e os cossenos, que é a tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Se assim for, então 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa já está aqui, basicamente, se este x0 for o nosso alfa. Então nós podemos também substituir, portanto, isto é verdadeiro, ou em alternativa também podemos expressar a nossa derivada, tangente de x0, como sendo tangente ao quadrado de x0, tangente ao quadrado de x0 e depois mais 1, ok? Ou seja, fazendo então a mudança de variável, a tangente de linha de x é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, ou em alternativa, tangente de linha de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1, ok? Ou então 1 mais tangente ao quadrado de x, que é para não confundir o que é o argumento e o que é que não é. Muito bom, então temos aqui resumidas as regras de derivação das funções trigonométricas. Agora, temos aqui um pequeno problema, é que estas regras só se aplicam quando eu tiver exclusivamente seno de x, cosseno de x ou tangente de x. Então, se eu tiver o seno, cosseno ou tangente de uma função que seja um bocadinho mais complexa do que x, como por exemplo 2x, ou raiz de x, ou 1 sobre x, ou logaritmo de x, qualquer coisa do género, não é? Bom, então nesse caso nós vamos generalizar estas regras com o auxílio, não com a definição, mas com o auxílio da regra para a derivação da função composta, que é, se eu tiver uma função f após g de x, quiser fazer a derivada, a regra diz-me que é apenas a derivada da função g de x, g linha de x, multiplicada pela derivada da função f de g de x. Como é que isto se aplica na prática? Na prática, por exemplo, para a função seno, vamos criar aqui uma função u, que é exatamente g de x. Okay? E a nossa função f
de x vai ser ou o seno de x, ou o cosseno de x, ou então a tangente de x. Né? Nesse caso, por exemplo, para o seno, como é que ficaria para um seno de uma função um bocadinho mais complexa do que x? Bom, ficaria seno linha de u. E agora, como é que nós vamos fazer esta derivada? Bom, fica a derivada da função g, ou seja, neste caso que nós estamos a substituir por u, fica apenas u', vezes a derivada de seno de u. Mas a derivada de seno de u, que é esta f' de g de x, nós já sabemos que, portanto, substituindo o x por um u, fica apenas cosseno de u. Então vai ficar seno' de u, vai ser u' vezes cosseno de u. Ok? Vamos por aqui à parte. Seno' de u vai ser u' vezes o cosseno de u. E agora já posso derivar funções um bocadinho mais sofisticadas do que propriamente apenas seno de x. Para o cosseno, a situação é idêntica. Diga-me que o cosseno' de u vai ser, mais uma vez, que a linha de x, ou seja, u' vezes a derivada do cosseno de u. Mas a derivada do cosseno de u, se fizermos a substituição do x pela letra u, fica menos seno de u. Então vai ficar seno' de u é igual a u' vezes menos seno de u. E agora este sinal menos pode passar aqui para trás. Então vamos pôr aqui no quadro do resumo. Seno' de u fica menos u' vezes o seno de u. Sendo que u é uma função um pouco mais complexa do que x, mas também dá para x, claro. Para a tangente, ficamos com a tangente linha de u, fica u' a multiplicar pela derivada da tangente linha de u, tangente linha de u. Vamos primeiro para esta aqui do 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Fica apenas 1 sobre cosseno ao quadrado de u, mas já vem multiplicado deste u'. Este u' depois pode estar aqui a multiplicar pela função, pode passar, por exemplo, aqui para este numerador. Então pode ficar tangente linha de u é u' sobre cosseno ao quadrado de u, ou em alternativa, se usarmos esta outra definição, ficamos com tangente linha de u é igual a u' vezes tangente linha disto aqui, ou seja, 1 mais tangente ao quadrado de u, e por motivos de simplicidade até pode ficar assim, portanto, u' vezes 1 mais tangente ao quadrado de u. Bem, então o que é que nos falta ver? Falta-nos ver transformações nos gráficos das funções trigonométricas, nomeadamente este tipo de funções em que a função, por exemplo aqui está a função seno de x, vem afetada de certas e determinadas constantes que estão a multiplicar ou a somar ou então a subtrair pela função. E para nós analisarmos exatamente o que é que cada um destes parâmetros vai fazer ao gráfico da função, primeiro vamos voltar um bocadinho ao 10º ano e vamos rever muito sucintamente transformações nos gráficos de funções. Então assim, se nós somarmos uma determinada constante a toda uma função, o seu gráfico vai subir k unidades se esta constante for positiva e vai descer precisamente k unidades se a constante for negativa. Se nós somarmos a constante não à função, mas apenas à variável, então o que vai acontecer é o gráfico vai sofrer uma translação e atenção, que aqui é sempre ao contrário daquilo que nós estaríamos à espera. Se a nossa constante for positiva, a função, o gráfico, não é deslocado para o lado dos positivos, mas sim para o lado dos negativos, por portanto, k unidades, dependendo do valor que aqui estiver. Se esta constante, no entanto, for negativa, então vai ao contrário, vai para o lado dos positivos, k unidades. Portanto, é importante aqui reter que somar uma constante a toda a função vai fazer translações na vertical e somar uma constante à variável da função vai fazer translações na horizontal. Agora, multiplicar constantes por uma função ou por uma variável vai fazer coisas ligeiramente diferentes. Já não vai propriamente fazer translações, mas sim deformações ao gráfico da função. Em particular, se o k estiver a multiplicar por toda a função, quando o modo desta constante k for maior do que 1, ou seja, superior a 1 ou inferior a menos 1, vai efetuar uma esticar ou dilatar a função na vertical por um fator de k.
Ou seja, se for de um 2, então fica duas vezes esticado na vertical. Se o módulo da nossa constante estiver entre 0 e 1, então vai contrair por um fator precisamente de kappa. Em particular, se estas constantes aqui forem negativas, portanto, este efeito continua a verificar-se, mas adicionalmente temos aqui um outro efeito, que é o gráfico da função. Portanto, tudo que era positivo, uma vez que eu estou a multiplicar uma coisa negativa por esta função positiva, tudo que era positivo passa a negativo e tudo que é negativo passa a positivo. Os zeros é que não mudam. Portanto, isto vai fazer também uma reflexão em relação ao eixo dos x. Se nós multiplicarmos uma constante apenas pela variável e não propriamente pela função, agora vamos ter o seguinte. Vamos ter que continuar a ser uma deformação do gráfico da função e não propriamente uma translação, mas agora vai ser da seguinte maneira. Sempre horizontal, se o módulo da variável for superior a 1, ou seja, maior do que 1 ou inferior a menos 1, então vai contrair na horizontal o gráfico por um fator de kappa. Ou seja, se eu multiplicar a variável por 2, vai encolher o gráfico, o gráfico vai ficar duas vezes encolhido. Okay? Se em particular for negativo, também vai fazer uma reflexão, mas neste caso não é com o eixo do x, é com o eixo dos y. Okay? Se o kappa estiver entre 0 e 1, agora não vai encolher, vai dilatar o gráfico da função por um fator de kappa. Portanto, é sempre ao contrário daquilo que a gente estaria à espera. Quer nas situações em que nós adicionamos kappa, quer nas situações em que nós multiplicamos. Ou seja, multiplicar por 2 vai encolher duas vezes. Multiplicar, por exemplo, por 1/2, aí é que vai esticar duas vezes o gráfico da função, sempre na horizontal. Multiplicar pela variável vai fazer deformações na horizontal, multiplicar pela função vai fazer deformações na vertical. E agora já podemos analisar confortavelmente aquilo que se passa para este tipo de funções. Então, o que é que o a faz à função seno de x, cujo gráfico aqui está? Então, para valores de a superiores a 1, por exemplo, o gráfico vai sofrer uma dilatação vertical e vai ficar, por exemplo, com um aspecto parecido com este. Pelo contrário, se o a tiver um valor algures entre 0 e 1, então vai ficar achatado, vai contrair por um fator de a e vai ficar mais ou menos assim. Muito bem, e agora qual é a influência do parâmetro d sobre o gráfico de seno de x? Vai fazer uma translação de d unidades para cima ou para baixo, consoante o d seja positivo ou negativo. O parâmetro c é responsável pelas translações na horizontal. Em particular, se o c for negativo, vai para a parte dos positivos, e se for positivo, vai para os negativos. Portanto, o c vai fazer uma translação horizontal no gráfico da função que é sempre simétrica do seu valor. Relativamente ao b, o b vai fazer uma deformação na horizontal, que é uma contração ou uma dilatação, mas cujo valor também não é simétrico, é inverso do seu real valor. Ou seja, se for maior do que 1, vai fazer uma contração de módulo 1 sobre b. E se for entre 0 e 1, vai fazer uma dilatação, um fator também de 1 sobre b. Ora bem, então até agora temos estado a ver a influência de cada um destes parâmetros isoladamente sobre o gráfico da função seno de x. Então e se tivermos os parâmetros todos ao mesmo tempo? Ou pelo menos uma combinação de alguns deles? Nesse caso vamos verificar que todas estas ações que cada um dos parâmetros faz individualmente vão ocorrer ao mesmo tempo. Portanto, a nossa sinusoide ou vai esticar ou contrair na vertical por um fator de a, depois vai para cima ou para baixo de valores. Depois vai para a esquerda ou para a direita C valores, já sabem que é sempre ao contrário daquilo que aparece aqui. Se aqui aparece mais C é porque vai para o lado dos negativos, se for menos C vai para o lado dos positivos. E finalmente encolhe ou dilata na horizontal, não na vertical, mas na horizontal, por um fator que é sempre o inverso disto. Ou seja, passa para metade se for 2, passa para o dobro. Portanto, a onda fica com o dobro do comprimento se for 1/2. Esta situação aqui é um bocadinho difícil de analisar. Portanto, aqui esta parte do A e do D em geral não há muita confusão, mas aqui,
por um lado, estou a alterar os máximos e os zeros e os mínimos da nossa função quando nós encolhemos ou quando nós esticamos a nossa onda, mas, ao mesmo tempo, quando nós fazemos translações para a esquerda e para a direita, também estamos a fazer as mesmas influências. Então é um bocado confuso ver o que é que se passa aqui com este B e com este C. Então, para evitar confusões neste tipo de situações, nós vamos fazer o seguinte. Vamos só reescrever aqui um bocadinho desta maneira. f de x igual a seno de... Agora vamos colocar o B em evidência. B, parênteses, x mais C sobre B e mais D. Ok? E agora já é muito fácil de analisar. O que é que nós temos aqui? Temos então uma translação na horizontal de C sobre B ou para a esquerda ou para a direita e depois uma dilatação ou contração de B, por um fator de 1 sobre B na horizontal. Finalmente, uma outra coisa que é também digna de nota é a questão do período da função. Portanto, tudo isto que eu estou a dizer vale para senos, para cossenos e para tangentes, embora o gráfico da tangente seja diferente deste, mas a influência dos parâmetros A, B, C e D é exatamente o mesmo para todas as funções. Portanto, nós só vamos ver para a função seno, mais uma vez, para o vídeo não ficar com 6 horas de duração, mas para o cosseno e para a tangente é exatamente a mesma coisa. Há uma situação que nós temos que ver para o seno e o cosseno e a tangente, que é a questão do período fundamental. A função seno de x tem período 2π, ok, fantástico, mas quando eu começo a multiplicar a minha função aqui por um parâmetro qualquer b, já não vai ficar com período 2π. Uma vez que ela encolhe ou dilata por um fator de 1 sobre b, então, nesse caso, vamos dizer que o período fundamental da função, isto para o seno ou para o cosseno, vai ser os 2π sobre b. Em particular, para nos salvaguardar também das situações em que o b pode ser um negativo, e quando b é negativo, a função simplesmente faz aqui uma reflexão em torno do y, que pode ou não afetar o gráfico, dependendo se é um seno ou se é um cosseno. Portanto, se é um seno, vai afetar porque os positivos passam a negativos, no cosseno não faz nada. Mas para salvaguardar essa situação, porque o período é sempre positivo, então vamos colocar aqui um módulo. Portanto, mesmo que seja menos 2, a função vai encolher por um fator de 1/2 apenas, mesmo que depois faça aqui este tipo de reflexões. Pronto, isto para o seno de x e para o cosseno de x. Para a função tangente, o parâmetro b, tem exatamente a mesma influência, só que, uma vez que o período fundamental da função tangente x gera só π em vez de 2π radianos, então vamos ter que o período fundamental para a tangente agora, quando é afetada deste parâmetro b, fica π sobre o módulo de b. Portanto, isto para a tangente de x. Ok? E para terminar, temos então aqui uma aplicação muito prática deste tipo de funções, que são os osciladores harmónicos. Portanto, é um conceito que já vem da física. Quem tem física provavelmente está habituado a uma equação ligeiramente diferente, não com o seno, que seria y/t, mas basicamente vai dar tudo ao mesmo. Habituam-se à nova notação. O que é que isto significa? Este A corresponde a este A pequeno, este A grande nós vamos passar a designar por amplitude, que basicamente é o que é, portanto, corresponde ao contradomínio da função. Portanto, aqui nesta equação, para todos os efeitos, o d é sempre 0, portanto, ou seja, o eixo central da onda é sempre o eixo dos x. Este outro parâmetro vamos chamar-lhe pulsação, e este vamos chamar-lhe fase. Que é por acaso, nós, quando começamos a contar, portanto, isto é uma situação de uma função dependente do tempo. Quando nós começamos a contar o tempo e a onda, e não começamos desde os 0 radianos, então temos que acrescentar aqui este parâmetro, que é para, portanto, está tudo em consonância. Coisas é que nos podem perguntar daqui. Bom, qual é o período? O período é sempre dado t, o período, ou seja, um período no tempo, ok? Isto é dado por t igual a 2π sobre a pulsação. A frequência é f e é o inverso do período. 1 sobre o período. Ok? Cá está.
Em que unidades é que isto vem? Tipicamente o período vem em segundo, a pulsação vem em radiano por segundo e a frequência vem em por segundo ou hertz, tipicamente em hertz, não é? Depois a fase vem em radiano e, portanto, todo este argumento do cosseno vem também de qualquer forma em radiano, porque a nossa pulsação vem em radiano por segundo, portanto isto aqui vem em radiano, vai dividir por segundo, e depois o tempo tipicamente vem em segundo. Portanto, se não vier em segundo, depois já sabem que tem que converter. Corta, porque, e portanto isto tem que ser radiano, porque só o radiano é que pode somar com radiano, e portanto o cosseno, portanto, tinha que vir em radiano ou em grau, mas em grau é muito pouco prático. Na prática, para que é que esta equação serve? Esta equação serve para modelar todo e qualquer fenómeno periódico, desde um movimento uniforme de rotação, como uma roda a rodar, ou um disco, ou um CD, ou então oscilações, como por exemplo a oscilação do ar, ou da corda de uma viola, de um diapasão, de um sistema de mola associada a um peso, portanto que oscila para cima e para baixo e pode ser muito bem modelada por esta equação, desde que o movimento não seja amortecido, ou então o pêndulo gravítico simples, portanto um fio que consiste num fio e um peso, portanto este movimento assim, né, de oscilação, como por exemplo o pêndulo de um relógio daqueles mais antigos, por exemplo, já é um pêndulo físico, já tem aqui uma massa distribuída ao longo de todo o eixo, mas pronto, de qualquer forma acaba por realizar um movimento que pode ser bem descrito por este tipo de função. Finalmente, para terminar, vamos buscar aqui equações diferenciais. Então, esta função que aqui está, que nós estivemos a analisar há pouco, é uma função que dá a posição de uma partícula em função do tempo. Okay? Se nós quisermos saber a velocidade dessa mesma partícula, nós já sabemos das derivadas, que a velocidade é a derivada da posição em ordem ao tempo. Portanto, a função que dá a velocidade em função do tempo vai ser x' de t, e vai ser o quê? Vai ser a derivada desta função. Agora vamos derivar isto. Okay? Então vamos fazer o seguinte, temos uma constante a multiplicar por uma função trigonométrica, esta constante vai sair para fora da derivação, vai já para aqui, não é? E agora vou só derivar a vezes cosseno linha de ômega-t mais φ. Ok, qual é a derivada do cosseno? Menos seno, mas isto não é cosseno de x, é cosseno desta função aqui mais complexa, então vou colocar a derivada deste argumento do cosseno aqui atrás. Fica a vezes a derivada de ômega-t mais φ, em ordem ao tempo, vezes a, e agora vou colocar aqui um sinal de menos, porque a derivada do cosseno é menos seno. Vai já para aqui. Seno de ômega-t mais φ. Muito bom. Qual é a derivada disto? Bom, isto é uma constante e, portanto, a sua derivada é zero. Aqui temos uma constante a multiplicar pela nossa variável, portanto fica só a constante. Então fica apenas menos a vezes ômega seno de ômega-t mais φ. Esta expressão dá a velocidade de qualquer partícula. Um pouco mais à frente, agora vamos para as segundas derivadas. Então, o que é a segunda derivada deste tempo? Ou seja, é uma função que dá a variação da velocidade no tempo. E isso, por outras palavras, é a aceleração. Isso dá a aceleração em função do tempo. Então vamos fazer a segunda derivada. Vamos derivar esta expressão que já se é a derivada da nossa original. Esta constante fica aqui a ver, né? Vamos só derivar o seno. Seno, linha, de ômega-t mais φ. Como é que fica a derivada deste seno? É um seno desta função, esta função vai passar para aqui a derivar, fica menos a ômega vezes ômega-t mais φ linha, e agora vou derivar o seno, fica apenas cosseno de ômega-t mais φ. Não tem um sinal de menos como do cosseno para o seno. De ômega-t mais φ. Muito bem, qual é esta derivada? Nós já tínhamos feito aqui, dava apenas ômega. Então, mas já vai multiplicar com este, fica menos a ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega-t mais φ. Muito bom, esta expressão tem grandes semelhanças com a nossa original. Não é exatamente a mesma coisa, mas é mesmo muito parecida. Qual é realmente a diferença? A diferença é o seguinte, este sinal de menos, este ômega ao quadrado, fica menos
ômega ao quadrado a multiplicar por A cosseno de ômega t mais φ. E o que é isto? Isto é exatamente a nossa expressão que dá as posições em função do tempo. Sempre que eu tenho uma função em que a segunda derivada da posição, em ordem ao tempo, é igual a simétrico de uma determinada constante, neste caso é o quadrado da pulsação, a multiplicar por isto aqui que é exatamente x de t, a nossa função das posições. Uma equação diferencial é uma equação em que a derivada de uma determinada grandeza ou variável é igual a qualquer coisa. Neste caso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, porque temos aqui uma segunda derivada. E pronto, isto termina aqui este pequeno apontamento teórico sobre trigonometria. Espero que o vídeo vos tenha sido útil. Já sabem que se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, assim que puder eu respondo. E vemos no próximo vídeo. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!